Olá pessoal, dando início à nossa quarta aula aqui no oitavo ano, vamos iniciar hoje o estudo do conceito e definição de radiciação e perceber que ele tem uma vertente, ele tem uma relação muito forte com os assuntos que a gente viu nas aulas anteriores, sobretudo no tocante à potenciação. A gente vai ver que radiciação é o inverso da potenciação, certo? Vale ressaltar também que o estudo de radiciação é muito abrangente, o escopo deste assunto é muito abrangente, o que nos força a limitar esta apresentação no sentido de estudar somente um caso envolvendo a radiciação, que é quando se tem a raiz quadrada. Então, na aula de hoje, a gente vai aprender como calcular a raiz quadrada de um número, certo? E resolver exercícios envolvendo esta definição, certo? Eu vou apresentar a ideia geral e depois vou limitar, né, para o estudo apenas da raiz quadrada, que nos degraus da escada da formação de vocês, a cada degrau subido, a gente vai aumentando e vai apresentando mais tópicos sobre os assuntos aqui estudados. Então, a posteriori, vocês vão ver, né, como se calcula a raízes de outros tipos de índices. Por enquanto, apenas a gente vai focar no índice 2. Vejamos isto numa forma mais didática, numa forma mais explanatória. Certo? Perceba, pessoal, a sutileza que se eu apago aqui esse radical, a gente tem somente uma potência. E uma potência a gente sabe que a base é um número real e o expoente é um número inteiro. Então perceba que a gente encaixa uma operação, a gente fecha uma operação em cima da potência, fecha no sentido pejorativo, tá certo? A gente coloca mais um elemento aqui na potenciação e esse elemento chamado de radical, ele torna a operação de potenciação uma operação de radiciação. Então, a gente, de elemento novo, a gente incluiu aqui este cara chamado radical e este índice do radical. Este índice do radical que é o número inteiro. Então, temos duas representações de números inteiros e uma apresentação com um número real dentro dessa operação de radiciação. Certo? O resultado desta operação vai me dar a raiz enésima. Por que raiz enésima? Porque este fator aqui depende exclusivamente da quantidade apresentada aqui no índice. Perfeito? Esta é a ideia geral. Limitar-nos-emos, no entanto, ao conceito de raiz quadrada, o que significa que este índice aqui obrigatoriamente vai ser igual a 2. Vai ser igual a 2. E neste caso, o A sempre tem que ser positivo. Porque já notem a primeira regra, não existe raiz quadrada de número negativo e este número pertence aos reais. Então, no conjunto dos números reais, não existe raiz quadrada de número negativo. Perfeito? Então, quando a gente limita este índice n igual a 2, m igual a 1 em termos de apresentação aqui, e este a sendo número real maior que zero, a gente tem a chamada raiz quadrada. Ou seja, esta operação aqui tem como resultado a raiz quadrada de A. Vamos ler? Aqui eu estou dizendo que B é um número real e ele é a raiz quadrada de A. Certo? Por quê? Porque quando você tem n igual a 2 e A maior que zero, a operação passa a ser chamada raiz quadrada, sendo que B vai ser a raiz quadrada de A, porque B ao quadrado é igual a A. B ao quadrado, B vezes B, vai ser igual a A. Perfeito? E nesta apresentação, a gente pode, toda vez que a gente vê somente o radical aqui, ó, sem o índice 2, a gente subentende que esse cara é raiz quadrada. Porque, como eu disse, na apresentação geral, esse índice pode ser 3, 4, 5, 6. E a gente se limita aqui, no entanto, ao estudo de raiz quadrada. Então, podemos apresentar tanto o radical somente com o 2 aqui, mostrando o índice 2, ou ele simplesmente vazio, que a gente subentende que aqui é 2, da mesma maneira que a gente entende que aqui
tem o número 1 aqui, perfeito? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então vamos lá. A raiz quadrada de A é igual a B, porque B ao quadrado é igual a A. Este símbolo aqui é o símbolo de raiz recíproca ser verdadeira. É o se somente se. A raiz quadrada de A é igual a B, se e somente se B ao quadrado for igual a A. Vamos ver um exemplo. Quanto é a raiz quadrada de 4? É 2, porque 2 ao quadrado é igual a 4. Olha lá, 2 ao quadrado, 2 vezes 2 igual a 4. Quanto é a raiz quadrada de 9? É igual a 3. Por quê? Porque 3 ao quadrado é igual a 9. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é igual a 9. Raiz quadrada de 16. A raiz quadrada de 16 é 4. Olha só, está dentro da nomenclatura aqui. 4 é a raiz quadrada de 16. B é a raiz quadrada de A. Tá vendo? Por que 4 é a raiz quadrada de 16? Porque 4 ao quadrado, ou seja, 4 vezes 4 é igual a 16. A raiz quadrada de 25 é igual a 5. Por quê? Porque 5 ao quadrado é igual a 5 vezes 5, que é igual a 25. Perfeito, pessoal? Então vamos lá, pessoal. No primeiro caso aqui, vamos mostrar a raiz quadrada da multiplicação. Ou seja, a gente vai analisar o caso quando você tem o produto entre dois números naturais, entre dois números reais, perdão, e esses dois números estão dentro da raiz. Ou seja, qual é a raiz quadrada do produto entre dois números reais não negativos? Não negativos é um número positivo. Então, seja A maior que zero e B maior que zero pertencente aos reais. Então, a raiz quadrada de A vezes B é igual à raiz quadrada de A vezes a raiz quadrada de B. Ou seja, a raiz quadrada da multiplicação é a multiplicação das raízes. A raiz quadrada da multiplicação é a multiplicação das raízes, certo? Então, com a pequena ressalva, é importante que esses números são reais e positivos, perfeito? Porque o produto de números positivos é um número positivo, certo? Exemplo. Quanto é a raiz quadrada de 4 vezes 9? Quanto é a raiz quadrada de 4 vezes 9? Ou seja, a raiz quadrada da multiplicação é a multiplicação das raízes. Raiz quadrada de 4 vezes 9 é igual a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 9. Quanto é a raiz quadrada de 4? 2. Quanto é a raiz quadrada de 9? 3. 2 vezes 3 é igual a 6. Certo? Isto pode ser enxergado, pode ser visto da seguinte maneira também, né? Quanto é 4 vezes 9? Isso é igual a 36. Continua dentro da raiz. Você vai ter que calcular a raiz de 36. A raiz de 36 é igual a 6. Por quê? Porque 6 ao quadrado é igual a 6 vezes 6, que é igual a 36. Perfeito? Olha lá. Certo? É que você tem que a raiz do produto é o produto das raízes. Perfeito, pessoal? E no caso da divisão, como é que você calcula a raiz quadrada da divisão? Intuitivamente, você pode pensar que é a divisão das raízes, e é justamente isso. Então, quando você tem a raiz quadrada da divisão entre dois números reais positivos, mais uma vez, seja A e B, dois números reais positivos, ou seja, maior que zero, certo? Então, quando você tem a raiz quadrada da divisão de A sobre B é igual à raiz quadrada de A dividido pela raiz quadrada de B. Ou seja, a raiz quadrada da divisão é a divisão das raízes, certo? Exemplo, quanto é a raiz quadrada de 100 dividido por 5? Dividido por 25, perdão. Quanto é a raiz quadrada de 100 dividido por 25? O que é que você faz? A raiz quadrada da divisão é a divisão das raízes. Então, você pode escrever a raiz de 100 dividido pela raiz de 25. Quanto é a raiz quadrada de 100? 10. Quanto é a raiz quadrada de 25? 5. 10 dividido por 5 é igual a 2, certo? Isso pode ser visto também da seguinte maneira. Quanto é 100 dividido por 25? Você tem 25 centavos e quer formar um real. Quantas moedas você tem que formar? 4 moedas, né? 25 mais 25 mais 25 mais 25 dá 100, é um real. Ou seja, 100 dividido por 25 dá 4. Isso tudo aqui dentro da raiz.
A raiz quadrada de 4, como a gente viu, é igual a 2. Perfeito, pessoal? Então, basicamente, a raiz quadrada da divisão é a divisão das raízes. A raiz quadrada da multiplicação é a multiplicação das raízes, certo? A gente finaliza por aqui. Na próxima aula a gente continua, né? A depender do andamento dos exercícios dessa semana, pode ser que a gente faça uma revisão do que foi feito até agora, ou a gente inicia o próximo assunto, que envolve uma notação um pouco diferente do que foi apresentado até agora, mas os dias vindouros vão nos dar essas respostas, né? Então continuemos aqui com este formato remoto, né? E por enquanto sem previsão de voltas, né, das aulas presenciais. Perfeito, pessoal? Então continue nos estudos, estou à disposição para qualquer dúvida referente ao assunto, vocês me procuram no mesmo formato, né, via WhatsApp. Saúde e paz.